Fala aí, pessoal, recadinho rápido antes de iniciar o vídeo. Aliás, vocês vão ver isso em vários vídeos essa semana. O Senado ele lançou uma consulta pública sobre a MP 1303. Então, o Senado está querendo saber a opinião da população sobre esta medida provisória, se as pessoas concordam ou não com a taxação dos investimentos, incluindo LCI, LCA, CRI, CRAI, fundos imobiliários, FIAGROS, entre outros. Então, se você tem interesse de manifestar a sua opinião e aí, de fato, fazer alguma coisa para que isso não passe, na minha visão, não deve passar. Então, tem o link aqui na descrição para você entrar lá no site da consulta pública no Senado para expressar a sua opinião, beleza? Então, bora pro vídeo agora. Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vou falar sobre o PLCR, o plural, o Fundo de Recebíveis da Plural, da Genial, que já já irá sair, né? O fundo vai sair está sendo comprado pelo Pátria. Inclusive tem a proposta de incorporação para o CVI, para o CVBI. E esse vídeo eu quero falar um pouco também dessa compra que eu acabei esquecendo. No vídeo que eu fiz sobre a aquisição, saiu um documento do CVBI que eu acabei não falando, eu quero trazer agora no plural, mas bora para o relatório gerencial de maio do PLCR e bora para o relatório, não deixe de curtir. Então vamos lá, pessoal, relatório agora de maio, do plural recebíveis imobiliários. Fundo aí pagou 90 centavos, carteira dele hoje 63% IPCA, 36% CDI, taxas de aquisição baixíssimas, o fundo ultra high grade, vai ser uma baita incorporação para o CVBI, uma carteira bem defensiva. Algumas pessoas, já vi algumas pessoas reclamando disso, porque gostavam do PLCR por causa exatamente dessa carteira defensiva. Um deságio interessante, porque o CVBI vai comprar os ativos neste valor, no patrimonial, você vai receber as cotas CVBI baseadas nesse e não nesse. Então aí é um possível ganho, né? E o mercado não corrigiu isso ainda, até porque, deixa eu ver quanto que ele fechou hoje, até porque, PLCR 11, 80 e 30, inclusive desvalorizou, né? Até porque ainda não bateram o martelo da compra, né? Porque ainda está no CAD a compra do Pátria, né? Da Genial pelo Pátria. Bom, então, continuando aqui, o fundo aí encerrou maio com 192 milhões. É um fundo pequenininho. 43 CRIs, 5,5 milhões aplicados em LCI, 3 milhões investidos num fundo imobiliário. Carteira alocada em 61% IPCA, 35% CDI e os outros 3,4% em pré-fixado. E aqui, pessoal, a gente vê nitidamente que o fundo, pelo resultado dele, ele entrega a inflação do mês anterior. Porque aqui a gente vê que a parte na DRE ela reduziu bastante comparado com o mês passado. Então, como o mês passado era a carteira era referente a março, referente. Não, a gente está falando de maio. Isso, é maio, abril. Não, agora na verdade eu acho que ele entrega dois, porque o mês passado ainda foi bom o resultado dele. Então possivelmente ele entrega os dois últimos meses. Então no mês passado, como era abril, ele pegou março e fevereiro, e agora o de maio ele pegou abril e março. Então ele não entregou mais fevereiro. A gente vê que ele teve uma redução no resultado. A gente não sabe aqui mais ou menos quando que é a inflação que ele pega, mas de fato fevereiro não faz mais parte do resultado. Aqui a gente nenhuma atualização referente à inadimplência dos Correios, como eu informei para vocês no mês passado, não tem nenhuma novidade. A questão é que o imóvel tem alienação fiduciária, um LTV quase o dobro a garantia quase o dobro do valor, mas ainda não tem nenhuma informação nova, né? Então eles falam que não tem nenhuma atualização e não vai ter tão rápido assim, a gente está falando de uma empresa estatal. Então não é tão simples assim. E o restante das operações adimplentes. Então o fundo aí encerrou o mês com 53,3% patrimônio indexado a IPCA, carteira marcada é 10,14, IPCA 10,14, 2,3, 2,4 acima da NTNB de referência, 30% patrimônio em fundo imobiliário indexado ao CDI. O que mais?
Aqui falando do contrato, né, da Plural com a Pátria, na verdade é a questão da Genial, né, do administrador do Genial. Então os PLCR, BPFF e o PLCA, então vão entrar aí e juntamente com o MOL 11, né, que é da Genial de fato, para entrada lá pro Pátria. Então a gente tem que aguardar e eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco. E a gente vê aqui o fundo, ó, gerou menos do que distribuiu, 90 centavos, mas o fundo fez reserva nos últimos meses, então ele está tranquilo para manter esse entre 85 e 90, eu acho que tá muito bem caminhado. Ficar nessa faixa aqui 85 a 90, não vejo problema nenhum para esse fundo nesse preço. Com essa qualidade, pagando 1% ao mês, está excelente, excelente. Vamos ver como vai ser com a entrada dentro do Patra, né? Então a gente vê aqui os Correios, né, que representa, cadê? 4,19% do PL, é considerável, mas espero que agora crescendo, entrando pro CVBI, esse problema vai desaparecer. E falando sobre a compra, pessoal, vamos falar. Eu quero mostrar aqui para vocês. Eu já falei bastante sobre isso, né? Eu quero mostrar esse material de apoio aqui que eu não tinha mostrado no vídeo anterior. Eu queria mostrar exatamente este quadro aqui, né? Acho que esse é o quadro mais importante, que é a compra, como é que vai ficar antes, pré e pós-consolidação. CVBI aqui eu só destaquei alguns pontos que acho que são os importantes, né? O patrimônio do fundo, como é que vai ficar. CVBI com 1 bi de patrimônio, Bari 423, PLCR quase 200, vai ficar com 1.600, vai ficar um monstro gigantesco. Aqui eu acho que é um ponto importante, o custo, as taxas, né, vão diminuir, porque a taxa do CVBI é 1%, o Bari é alta, 1,3%, e do PLCR 1,2%, também é alta, para o patrimônio também é alta, vai ficar tudo 1%, bacana. Quantidade de ativos vai para 127 no total, 49 mais 39 mais 44. A gente vê, né, que o PLCR, embora ele tenha um PL muito menor, 20% do PL do CVBI, tem quase o mesmo número de CRIs, bem diversificado, mas posições pequenininhas. A gente vê aqui que vai ficar bem bacana, assim, não tinha visto não tinha mostrado isso no último vídeo, então na minha visão é positivo tanto para o cotista do Bari quanto do PLCR. O do Bari é o mais assim, pessoal, a questão é a seguinte, tanto o Bari quanto o PLCR, eles não se valorizaram ainda como eu acredito que devam se valorizar, porque para acontecer a do Bari, primeiro o HGCR também precisa aprovar, e, se eu não me engano, para que isso aconteça, o CAD tem que aprovar. Então, ele aprovando a compra da Genial, aí vai tudo dar certo, que eu acredito que vai acontecer. Mas eu acho que o mercado ainda não valorizou, não entendeu que... E aí, pessoal, assim, também não estou recomendando que vocês comprem para poder aproveitar isso, porque vocês vão comprar, mas vocês não vão receber em dinheiro, vocês vão receber em cota do CVBI. E aí precisa ver se você vai ter interesse em ficar com essas cotas. Vai ter toda a questão de preço médio, tudo aquilo que a gente já sabe como que funciona quando é troca por cotas, beleza, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.